Aço, da Sigma e da Ingram, e a todos os presentes, porque a gente vai falar de um tema muito rico, aplicado a uma das verticais mais importantes hoje para o país, como bem disse o Rodrigo, né? Nesses meses, nesses dias que a gente está vivendo, e depois em todos os outros dias, como a gente vai ver com um tópico importante que a gente vai falar hoje. É um prazer estar trocando ideias sobre inovação no atendimento, justamente numa área de saúde, em que todos nós somos, às vezes, pacientes, mas sempre clientes, né? Vamos comentar algumas tendências e responder enfaticamente à pergunta justamente do webinar, né? Reduzir custos ou melhorar a experiência? Não existe forma de evitar um para fazer o outro, né? A ideia de realmente ter uma melhor experiência leva a reduzir custos, leva a ter uma sobrevivência. E isso é um ponto importante, né? Esse é um gráfico da McKinsey que mostra justamente o óbvio que a gente já viu muito nesses análises desse 1 ano e meio e também na pandemia. Todo mundo está acelerando a transformação digital. Por quê? Porque só assim a gente vai salvar empregos e vidas. Mas o que isso leva na operação da saúde, né? O que isso muda? Essas empresas começaram a ter melhorias de experiência de cliente e sobreviveram. A gente tem aqui de um workshop passado que a gente fez para falar sobre que a própria McKinsey usou, que para passar de uma crise você precisa focar em atendimento. O CX, né, a experiência do paciente, é super importante para preservar justamente essa resiliência do que a gente precisa. Então, todos esses caminhos que a gente passou por esse 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, o CX dá retorno. Toda a parte de experiência de cliente dá retorno. A experiência do cliente dá resiliência para as empresas. As empresas se recuperam mais rápido dessas crises, como aconteceu, e a gente já viu isso provado da crise de 2008. Quem está focado na parte de atendimento, de melhoria, de foco, de centralidade no cliente, realmente conseguiu sobreviver e melhorar o seu atendimento e ter lucro, e continuar no mercado, e continuar atendendo de uma forma melhor. Isso, normalmente, a gente vê em varejo, a gente vê em bancos, né, esse modelo de consumo, de alta personalização, mas a gente, às vezes, ainda não vê muito na saúde. Por que será? Porque a gente trata, às vezes, uma jornada, um evento muito específico. A gente trata da doença. A gente faz a jornada da doença, trata do paciente. Mas a gente, às vezes, esquece que aquele paciente também é um cliente. Ele também vai comprar um plano, ele também vai negociar uma cobrança, ele também vai entrar no seu site ou entrar no seu aplicativo para conseguir informações e vai trocar informações com vocês. Passar informações que vão ser úteis para tratar ele em momentos em que ele pode se tornar paciente. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é conseguir ter informações de uma jornada mais holística, de uma jornada mais completa desse cliente, desse consumidor de serviços de saúde, seja em todas as áreas em que ele pode atuar, seja em hospitais, em clínicas, em planos ou em empresas que fazem os dois. A ideia é tratar saúde e não doença. A ideia é tentar usar a experiência do cliente para tratar proativamente tudo que é colocado, né, na nossa área como baixa complexidade, para que evite custos e evite transtorno para o paciente, nesse caso. É sempre melhor para os dois tratar essa jornada de uma forma mais geral. Quando a gente faz isso, a gente consegue ter uma proposta de valor para esse paciente muito melhor, porque a gente vai conseguir identificá-lo, a gente vai conseguir entendê-lo de uma forma muito, muito mais abrangente do que simplesmente olhando aquele momento, aquele evento dele, né? E a gente está com todas as informações que possibilitam ter essas informações de jornada holística presentes também. E nem tem que se preocupar tanto com sentimentos, com a parte de LGPD, porque existe um uso fim, existe um uso alvo, que é justamente tratar ele melhor, atender ele com menos esforço.
Essa ideia de tratar com menos esforço é muito comum em varejo, em seguros, né? Mas na saúde isso tem um valor muito maior ainda. Se eu tenho um problema, preciso ter uma cirurgia de emergência, mas na cirurgia eu consigo ter informações sobre um outro problema que não estava previsto, passa a ser um pouco responsabilidade naquele momento indicar um outro tratamento. Ou como ele sai de uma cirurgia perfeito e ele vai tomar os remédios em casa? Como é que eu vou avisá-lo? Como é que eu vou acompanhar esse momento em casa? Como é que eu consigo proativamente tentar alcançar essas pessoas para tornar aquele evento bom ao longo do tempo e conseguir ter mais informações sobre esse cliente também, né? Como é que eu consigo fazer isso? E todos os consumidores estão precisando disso, estão querendo isso. Então, mais de 70% dos consumidores gostariam de utilizar meios digitais e estariam dispostos a passar informações desde que fossem usadas a seu favor. Esses são dados de analistas, mas a gente também tem esses dados. Nós fizemos uma pesquisa muito extensa por toda a América Latina, provando que realmente que paciente é um estado, e a gente deve coletar dados úteis para fazer o analytics disso e usar realmente todas as informações que nós conseguimos fazer internamente, como inteligência artificial, pontos de contatos novos, para que a gente consiga tornar esses dados acionáveis, né? Uma pessoa diabética faz um exame com glicemia mais alta e é encaminhado para o hospital, mas a gente não percebeu isso antes? A gente não poderia ter percebido isso, pegar, coletar esses dados e avisar o médico, avisar o plantonista, avisar o que está acontecendo naquele momento. Ter uma visão completa de prontuário. Parece um pouco fora da realidade no Brasil, né? Porque cada um dos pacientes hoje no Brasil vai para um médico diferente e começa um questionamento, mas ele é assim porque nós somos assim. Nós clientes, nós consumidores somos assim. Essa geração mudou muito, né? Os milênios e todos os outros que vieram depois, mudou muito e nós mudamos junto com eles, questionando. Nós hoje questionamos prontuários, nós questionamos o preparo que tem que ser feito, nós questionamos o agendamento, e a gente tem que estar pronto para isso, porque a gente tem dados para isso. Quando a gente está pronto para isso, a gente consegue realmente atender os consumidores, né? A gente consegue atender o que eles precisam. Essa eu vou passar o link para vocês de como atender esses consumidores, esses clientes que também às vezes são pacientes. Então, paciente é um cliente na maioria do tempo. A gente precisa passar a ver isso, que ele tem informações que eu posso usar ao longo do tempo. Posso usar ao longo do tempo e usar a meu favor, a cada momento em que ele entra em contato comigo. E ele tem, cada uma dessas áreas eu posso usar para melhorar esse atendimento. Eu tenho que ter esse contexto, né? O contexto do que está acontecendo com essa pessoa. Que exames ele tem feito? Como eu consigo cruzar informações de outros exames do passado? Que exames ele está fazendo agora? Está na hora de ele repetir? Ele repetiu comigo para evitar que ele repita com outra clínica, um outro centro diagnóstico? Não vale a pena lembrá-lo que existe uma promoção, que existe uma informação extra que eu posso ajudá-lo? Manter informações de clientes parece simplesmente marketing, parece simplesmente geração de leads, e de um lado mas é bom para os dois lados. É bom ter informações holísticas de cada uma das pessoas, de cada um de nós, porque a gente vai conseguir ser mais proativo. É isso que nós esperamos, com esse contexto que nós entregamos para as clínicas, para os hospitais, para os médicos, né? Informações importantes em que o cliente tem toda a sua vida. E com isso ter também essa navegação, o que ele está fazendo? Qual o próximo passo dele? O que ele fez ano passado como prevenção? O que eu posso montar uma jornada para colocar ele numa campanha para evitar que ele tenha uma surpresa ou está chegando numa idade de risco e conseguir ter o próximo passo, que é justamente ter confiabilidade dele. Uma vez que ele passa a confiar, a fidelidade vem ao mesmo tempo. E com isso,
tudo que a gente colocou como título do webinar, né? Eu vou ter a produtividade, eu vou ter a proatividade, eu vou ter a confiança desse meu cliente barra paciente e, obviamente, eu vou reduzir custos, porque eu não vou ter surpresas, eu não vou ter que ter agendamentos que vão falhar, eu não vou precisar ter informações de clientes em cima da hora para conseguir os meus plantonistas especializados ou trazer médicos de uma emergência, porque eu vou estar preparado para a maioria dos casos. Emergências sempre vão ter, estamos falando de saúde, mas eu tenho como planejar, assim como os outros verticais também têm. E isso serve para todas as áreas, né? Todas as empresas que tratam de saúde, né? Desde os hospitais, clínicas, planos, e para operações que têm os dois momentos, né? Entre os desafios específicos de hospitais, a gente tem a parte de dúvidas, problemas que os pacientes não têm resolvidos ou ficam com receio de perguntar no primeiro contato. Por quê? Porque a gente não consegue ter informações prontas para o meu atendente, para a pessoa de recepção, toda a informação histórica que eu consigo ter sobre aquele momento do paciente barra cliente, naquele momento. E eu consigo fazer isso. Basta conseguir ter uma plataforma que consiga se integrar com todas as outras áreas. Como é que eu consigo me integrar com todas as áreas? Integrar com informações de exames, com informações de logística, informações de senhas sobre a entrada dele, para dar prioridade. Isso é uma experiência interessante, né? Automatizar para realmente ter informações mais proativas. Então, a ideia de coordenar toda essa equipe de atendimento com base em ter respostas, seja de forma digital ou com humano, com especialistas no tempo certo para cada um dos pacientes conseguir ter a ajuda que eles precisam, né? Então, por exemplo, a Covid, a gente sabe que causou adiamento de vários procedimentos que eram eletivos. E agora a gente vai ter uma alta demanda disso. Como é que a gente vai tratar isso? Como é que a gente vai colocar na ordem? A gente pode planejar isso e realmente ter um caminho mais suave em agendamento, em, em selecionar, né, o schedule de cada um dos médicos, de cada um dos enfermeiros, de cada um do back-office e também do tempo certo para aquela prioridade dos meus pacientes. E conseguir medir isso. Eu preciso medir isso para conseguir ver onde estão os meus gaps. Toda vez que eu faço um agendamento, eu tenho que conseguir ver se esse agendamento foi bem sucedido, quais são as experiências que aconteceram com esse agendamento, com os no-shows que vão acontecer, como é que eu vou me planejar para esses momentos, né? Então, para esses grandes desafios, eu tenho alguns caminhos. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que ir antes, falar com o meu cliente, paciente, e planejar o que ele vai fazer em termos de condições eletivas, condições prioritárias, o que a gente acha que vai ser o próximo passo dele, e facilitar. Facilitar em autosserviço, facilitar em uso de engajamento, usando inteligência artificial, automatizando isso. Tela única integrada, isso é algo muito técnico, mas isso é algo que nós esperamos, depois de 20 anos falando de CTI, de sincronismo de tela, de atendimento, esperamos que cada vez que a gente fale com uma empresa, ela sabe onde eu estou, por que eu estou falando com eles naquele momento e qual é o próximo passo. E para isso acontecer, eu tenho que ter uma plataforma que consiga realmente integrar de forma holística com qualquer legado, de uma forma rápida, com qualquer legado que cada uma das empresas de vocês vão ter. Eu vou ter que conseguir realmente ter possibilidades de engajamento com eficiência. E isso de uma forma usando o autosserviço na maioria das vezes. A inteligência artificial tem um papel muito forte nesse ponto. Agendamentos são uma prioridade. Não só agendamentos vindo do cliente, mas agendamentos convidando o cliente para entrar em contato comigo, né? Com isso, eu vou automatizar e ganhar mais informação. Tem uma riqueza de dados muito grande quando a gente é proativo e coleta conversas do cliente sobre preferências, sobre
condições existentes, sobre possibilidades de consultas eletivas, e você vai conseguindo melhorar o seu preparo, melhorar o seu agendamento, melhorar os seus lembretes, as suas confirmações e preparar o seu dia de visita. Criar essa jornada do paciente desde o evento até um momento maior, para que ele consiga se sentir amparado e consiga se sentir: eu estou sendo visto por aquela empresa. Eu, não qualquer um dos pacientes de uma forma igual, mas eu. E é isso que nós queremos. Conseguir realmente ter a possibilidade de um caso de uso de, olha, tem um no-show que vai aparecer porque minha filha ficou doente naquele momento em que eu tinha uma endoscopia para fazer. Não consegui avisar. Seja proativo, pergunte alguns minutos antes, libere a equipe que está pronta, que são muitas pessoas, sala, médico, enfermeira, anestesista, que estão prontas para atender aquele momento. E reserve um outro dia. Só esse simples ato de conseguir ser proativo e perceber os movimentos do paciente já é bom para a empresa e é bom para o paciente também. Sempre, quando a gente está falando de experiência do cliente, existe um lado bom humano para nós, consumidores, e também um lado bom empresarial, que não tem como fugir. E do lado dos planos também. Do lado dos planos existem alguns pontos um pouco diferentes, né? Em que um dos pontos principais é tratar ele um pouco mais como cliente, como consumidor. Por isso, o foco na satisfação, né, do cliente é importante. É um ponto diferente de hospitais em clínicas, é que a gente vai precisar ter uma melhoria do recurso interno, muito maior do que simplesmente ter uma tela com dados. A gente tem que se preocupar com o treinamento, a gente tem que se preocupar com, com pesquisa de satisfação, pesquisa de NPS sobre o atendimento, sobre o agendamento, sobre o andamento deles. E aí existe um outro ponto importante que também tem que se levar em conta, a gente devia ter colocado até no tema do webinar. Experiência do cliente é bom para reduzir custos e é bom para a empresa? Sim, mas a experiência do funcionário também. Porque a experiência do funcionário leva a uma experiência do cliente boa, que leva à redução de custo, à resiliência, à saída da crise e fidelização. E como é que a gente faz tudo isso? A gente precisa ter integração. A gente precisa ter uma visibilidade, nesse caso, a treinamentos, a visibilidade do cliente, a visibilidade do funcionário, o que eu tenho que fazer com o funcionário para melhorar a rotatividade dele. Então, isso leva a benefícios como a automação de todas as rotinas, de todos os canais, as autorizações, os agendamentos, os reembolsos, o histórico desses participantes, clientes ou pacientes, ficam à disposição de quem? Do pessoal de marketing, que vai conseguir fazer planos melhores, que vai conseguir engajar o resto da família, que vai conseguir ter um melhor retorno financeiro. E também, se eu trato o meu cliente, paciente bem, eu consigo ter um melhor retorno para ele também. Eu consigo ter, por exemplo, bots para conseguir ter mais produtividade que vão oferecer serviços como mudança de endereço, inclusão de dependente, rapidamente para cada um dos momentos desse cliente. E se for um momento complicado, porque ele acabou de fazer um exame, ou ele acabou de pedir um reembolso, eu derivo para um especialista, eu derivo para uma pessoa que vendeu o plano. Cada um dos momentos, a gente tem que usar um dos motes mais importantes da experiência do cliente, que é personalização em massa. E a gente consegue fazer isso como? Tendo uma plataforma que integra com todo o legado, uma plataforma ágil, normalmente uma plataforma em nuvem, que consegue escalar para esses momentos, que está pronta, como a gente viu nesse 1 ano e meio, está pronta para pandemias, qualquer outro, eu espero que não aconteça, qualquer outro problema que aconteça com cada um dos nossos clientes e pacientes. Ela consegue escalar e voltar para o uso especial. Ela consegue ter a possibilidade de usar a inteligência artificial, porque está em nuvem,
personalizadamente, consegue ter o processamento necessário para personalizadamente achar cada uma das conversas que são importantes para cada um deles. E com isso, eu tenho como ter foco, né, no plano, tenho que ter foco no custo operacional, porque eu vou saber como que está o meu treinamento dos meus funcionários, qual é o agendamento de cada uma das pessoas, com quem eu vou transferir as minhas chamadas do bot, ou se eu não vou transferir as chamadas de bot, e eu vou colocando isso como pontuação nas minhas jornadas de crescimento, medindo sempre esforço. Minha jornada de crescimento é o quanto que eu vou colocando mais vidas ainda nos meus planos, quanto que eu vou evitando vidas, né, clientes saindo do meu plano, para que eu consiga baixar o quê? Está muito em voga de falar hoje, que é aquela inflação médica, né, que é a ideia de ter um custo muito grande entre atendimento e a demanda. Isso com uma plataforma que integra de uma forma fácil todos os pontos de contato, de uma forma que consegue escalar rapidamente, você consegue baixar para o cliente e para as empresas essa ideia de inflação médica também. Quando a gente fala disso, a gente tenta focar, então, em alguns pontos que são super importantes. Personalização. Personalização é muito importante. Personalização para o engajamento. Isso não é esperar acontecer um evento, é ser proativo. Então, colaboração em qualquer lugar. Entender o funcionário, entender o treinamento que precisa, entender qual é o recurso, qual é a habilidade que cada um tem, qual a habilidade de cada um dos bots que vocês têm, para conseguir fazer um match entre cada um deles. Para conseguir realmente, esse é o meu cliente, poxa, não tem nada acontecendo, então ele deve estar falando sobre o plano, ou então ele vai marcar algum exame. Então, a ideia é conseguir entender qual é o ponto importante e coletar informações para prever o próximo passo. A gente só vai conseguir personalizar esses engajamentos se a gente conseguir ter dados. E essa transparência com os dados, hoje, com o LGPD, isso se torna super importante. Então, é preciso ter uma plataforma que esteja certificada, que seja compliance com os mais altos níveis de certificação e regulação mundiais, para que eu consiga ter essa riqueza de dados acionáveis sem comprometimento, sem risco para o meu cliente, para que eu consiga ter essa personalização que eu tanto quero em todos os pontos de contato, sempre que for necessário. É mais do que inovar, é um respeito para esse consumidor paciente. Né? Esses tempos de emergência, é preciso ter respeito em todos esses atendimentos, em nossa área. E todos esses mesmos problemas que são apresentados com esse novo vírus estão baixando essa curva de aprendizado que a gente tem para fazer esses atendimentos no tempo certo. Né? E uma plataforma que tenha funcionalidade de atendimento, mas que principalmente se consiga focar em integração para fazer uma migração para essa nuvem de uma forma rápida. E por que eu insisto em nuvem? Porque a gente precisa de rapidez, de compliance, de inteligência artificial, de crescimento e integração de uma forma rápida, de uma forma escalável. E só a nuvem traz isso. E um dos pontos principais é conseguir ter integração e APIs, né, integrações possíveis e abertas com qualquer legado. A gente sabe que cada um dos hospitais, clínicas, planos de saúde, seguradoras de saúde, tem legados diferentes. Então, é possível ter integrações com qualquer um desses legados e trazer a tela única, trazer o melhor que existe com as alianças estratégicas que a gente pode ter para ter um atendimento melhor, para ter uma personalização em massa com as pessoas. Então, a gente tem hoje uma plataforma já provada mundialmente por 30 anos, o Genesis Cloud, e a gente está usando isso para a vertical de saúde muito focado em uma abordagem consultiva, em que a gente entende quais são os pontos que são necessários e passa a trabalhar para resolver esses problemas e melhorias de negócio a cada momento. Essas melhorias de negócio são um foco muito grande
para cada um dos pontos que a gente precisa colocar, não só dos pontos de contato, como se fossem pontos de prateleira que a gente tem que vender, mas vocês vão ver nas nossas referências, eu vou passar um link para vocês olharem as referências de todos os clientes globais que nós temos hoje, todos eles melhoraram pontos de negócio, melhorias de NPS, melhorias de vendas, melhorias de atendimento, fidelização. Então, esses são pontos super importantes que levam a um entendimento em que ponto que vocês estão hoje no atendimento, que ponto que vocês podem ficar depois de colocar cada uma das melhorias e cada um dos pontos de melhoria de migração a cada momento. É um crescente, é um sem parar de melhorias que vai ser colocado sempre em prioridade com uma equipe de consultoria feita pelo pessoal da Sigma, pelo pessoal que tem experiência no atendimento em saúde. E a gente está falando em cada um dos momentos que são importantes, desde o momento em que o cliente está precisando, por exemplo, de um agendamento, né? Eu estou acompanhando o que está acontecendo com ele. Eu estou sabendo o que aconteceu com ele antes. Estou monitorando esse agente, esse cliente, desculpe. E eu posso passar para o melhor atendimento humano ou para o melhor bot que eu tenha para engajar ele no momento correto, para conseguir realmente ter entendido, ele quer só o resultado do exame, ou ele quer uma dúvida, ele quer uma informação a mais sobre um plano, ou ele quer marcar uma emergência, o que eu posso ser proativo e convidar ele para fazer isso. E também habilitar o funcionário que está trabalhando, colocar realmente na mão do funcionário todas as informações. O consumidor só vai realmente ter uma confiança conosco se nós soubermos qual o próximo passo dá para ele. Ser proativo com isso, né? Para que eu consiga ter não só um corretor de vendas de plano, mas uma pessoa que sabe da área, sabe dos motivos e sabe entender qual é o ponto em que aquele cliente está. Nós estamos fazendo isso como Gênesis há muito tempo. Nós temos muitas verticais, muitos clientes diferentes, mas na área de saúde nós temos especialmente clientes muito importantes que têm trabalhado conosco de uma forma muito grande em cada um dos momentos, principalmente dessa pandemia, né? Então, a gente tem colocado melhorias para esses clientes nossos, para que eles possam realmente atender de uma forma mais rápida, trabalhando com funcionários em back-office, em home office, de uma forma rápida, em dias, em horas, por vezes, para que eu consiga atender as pessoas que estão necessitadas. E com isso, eu melhoro não só a satisfação do cliente, eu melhoro também o atendimento e eu reduzo o custo. Quando eu consigo melhorias de atendimento na primeira chamada, eu estou reduzindo o custo. Quando eu consigo melhorias, 80%, né, de melhorias na primeira chamada, eu estou reduzindo muito o custo e melhorando muito o esforço desse cliente. E a gente está conseguindo fazer isso em muitos clientes. Bupa, por exemplo, é um dos clientes que a gente vai ver. Eu tenho uma melhoria de tratamento, tempo de tratamento, na ordem de 50% desde que colocaram no Genesis Cloud. E NPS, que era um dos problemas muito grandes da Bupa, de menos 37 foi para menos 8 o valor. Então, existe, óbvio, tem muito o que melhorar ainda, mas a melhoria foi muito grande. E nós temos referências de muitos clientes que a gente vai passar para vocês, todas essas referências que a gente pode compartilhar até de clientes que estão atuando na linha de frente, como a Johnson, é um dos grandes clientes do Genesis Cloud nosso, que usam o nosso sistema para tirar dúvidas, para fazer explicações sobre a vacina, sobre agendamentos e tudo isso de uma forma global. A Axê também, a AstraZeneca, a Axê teve uma melhoria de produtividade dos agentes em torno de 20%. O que acontece? Então eu não vou precisar de 20% dos agentes? Não, quer dizer que eu vou conseguir eliminar filas, eu vou ter uma melhoria do meu atendimento do ponto de vista dos meus consumidores, dos meus pacientes. Então eu vou conseguir fazer mais com o mesmo valor.
Então, esse uso melhor dos meus recursos é o que o Gênesis consegue trazer para a saúde também, né? Fechando, um dos pontos principais aqui, que é justamente o uso de empatia para entender como vocês querem criar esse movimento, essa transformação de melhoria e quais são os pontos de prioridade a cada um dos momentos. E também, do outro lado, né, como que os meus pacientes, meus consumidores esperam de vocês, empresas, como melhorar, é que a gente tem alguns pontos para colocar como mais importantes, né? Comunicações proativas, onde quer que o cliente esteja, em qualquer ponto de contato. Como é que eu faço isso? Eu tenho recursos finitos, inteligência artificial, sabendo quais são as jornadas daquele cliente, qual a navegação daquele cliente, o que ele está fazendo, cruza com o passado, qual é o próximo passo dele. Isso a gente consegue fazer de forma personalizada. Por quê? Porque é uma solução de atendimento totalmente em nuvem e eu consigo escalar isso. Não existe números, não existe limites para eu conseguir atender todos os seus consumidores. E isso também junto com a parte de IX, né, que eu falei, a parte de experiência do funcionário, experiência do meu colaborador, dando telas únicas para ele entender com integração sobre toda a parte de legado que possa existir, seja em qual formato for. Eu coloco uma camada de transparência para que eu consiga ter informação para baixar o esforço do meu cliente final, baixar o esforço do meu paciente final. E eu consigo fazer isso também otimizando agendamentos de quem vai estar atendendo qual tipo de cliente, quando, facilitando a vida desses meus funcionários também. Lembre-se, a parte de IX e CX ajudam redução de custo? Não. São essenciais para a redução de custo. São essenciais para a sobrevivência das empresas com a pandemia? Não. Com os clientes que temos hoje, com as gerações que temos hoje, que são super exigentes com consumo. E a parte desse modelo novo de consumo é global. Não é algo simplesmente de uma vertical ou outra, é de todas as verticais. E a vertical de saúde se inclui nisso. A gente precisa melhorar o atendimento de saúde e não simplesmente sair correndo de eventos de emergência. A gente precisa conseguir usar os dados de uma forma proativa para prever e atender, não de maior for possível, as baixas complexidades, para evitar as altas, que são ruins para vocês, empresas, e são ruins para todos nós, clientes e pacientes. Eu agradeço, eu termino aqui e aguardo perguntas de vocês. Devolvo para você, Rodrigo. Fran? Opa, legal, Cláudio, muito obrigado. Nossa, são diversos pontos para a gente pensar bastante aí sobre essa questão do atendimento. Então, eu gostaria de abrir para perguntas de todos, né? Podem fazer aqui no chat que a gente vai repassando aqui para o Cláudio, também posso responder as que for aqui, fizer sentido para cima. Mas eu já queria levantar, Cláudio, um ponto aqui que acho que faz bastante sentido para a gente iniciar essa questão dessa conversa. Eu percebo diversos clientes muito preocupados assim com a questão de segurança de dados, a própria LGPD acho que deixa isso ainda mais em evidência, né? E colocar os dados sensíveis, né, de pacientes e clientes na nuvem é algo que eu percebo que muitos clientes ainda de alguma forma pensam sobre isso, né? Como é que eu lembro que você até citou, né, a questão da GNC Compliance com a LGPD, mas como é que a gente protege esses dados dos pacientes, dos clientes, dos nossos clientes, né? Isso é uma pergunta muito importante, porque diferente e de uma forma um pouco mais específica do que um varejo, do que um banco, nós estamos falando sobre saúde, estamos falando sobre dados sensíveis. E isso a LGPD trata de uma forma muito especial. E esses dados sensíveis não podem, de jeito nenhum, estarem de uma forma ostensiva abertos para todo mundo. Com isso, como eu falei, a gente é uma empresa que tem uma solução em nuvem e toda a nuvem global da Gênesis está certificada em várias regulações
protegem justamente, especificamente, dados de saúde, como HIPAA, IFAI, GDPR ou LGPD, e cuidam desses dados sensíveis e não os usam além do que é o necessário para o trato de melhoria do paciente. E em qualquer momento, eu posso eliminar dados extras que possam ter sido coletados para algum uso dentro da plataforma. Não existe possibilidade de vazamento ou possibilidade desses dados serem usados de outra forma por causa dessas regulações. Existem auditorias semestrais sobre cada uma dessas certificações. Então, a gente consegue passar esses dados de auditoria, de regulações, para cada um de vocês, empresas, e vocês vão entender o quão sério é essa parte de segurança para a Gênesis. Os dados sensíveis e mesmo os outros dados que são transnacionais são usados para o bem do cliente. E se não precisamos mais deles, são totalmente eliminados com logs, com informações que nós podemos compartilhar. Legal, Cláudio. Isso é importante, porque a gente sabe que no mercado hoje existem diversos sistemas que não estão em compliance com a LGPD, né? Então, essa questão, por exemplo, de você eliminar um dado do cliente, que parece ser muito simples hoje, para muitos sistemas, tanto legado quanto alguns que estão aí no mercado, não é tão trivial assim, né? E é muito importante se preocupar com isso. Eu já encaixar aqui também uma outra pergunta, que acho que faz bastante sentido, que assim, muitos clientes já possuem um sistema implantado hoje, né? E isso é normal. E eu percebo também diversas dúvidas quanto à questão de migração. Se a gente consegue fazer uma migração, né, para um sistema que a gente ela precisa ser Turkey, né? Eu fecho um sistema num dia e inicio toda a operação de no outro. Se eu posso fazer isso de uma forma cadenciada, né? Atacando ali os principais problemas da operação e depois transformando isso numa solução mais completa, né? E já também nessa mesma linha, a própria integração com outros sistemas. Você mesmo comentou, né, que as APIs são abertas, mas eu gostaria que você detalhasse um pouquinho isso para a gente. Como é que a gente pode fazer uma migração e essa integração com outros sistemas para a gente ter a plataforma efetivamente operando no máximo que ela pode oferecer? Sim, legal. Isso é importantíssimo. A gente tem dentro da Gênesis o que a gente chama de migração prescritiva. Isso leva a uma série de conversas, né, para fazer esse entendimento junto com as empresas sobre o estado das coisas, o estado do legado, o estado das dores necessárias, dos principais, para colocar prioridade para fazer aquela migração aos poucos, como eu tinha citado. A gente faz uma migração, faz uma mudança, uma melhoria, e a gente vai levar isso para, olha, você reduziu esse custo, você aumentou essa venda, você aumentou esse NPS dos seus pacientes. E aí a gente vai para a próxima, a gente vai para a próxima. E a gente pode fazer isso aos poucos, usando os legados, usando as mudanças de legados que a empresa vai fazendo, porque nós conseguimos nos integrar a praticamente qualquer legado, usando as APIs abertas, que estão documentadas para todos verem, para todos conseguirem ter informações e colocarem mais integrações possíveis em cima dessas APIs. Então, eu consigo ter a possibilidade de melhorias a cada momento de migração. Vai chegar um ponto em que eu não vou precisar mais usar os legados on-premises, eu não vou precisar mais ter algum CRM, um RP ou um banco de dados antigo e que já foi migrado por um CRM, um RP novo, e eu posso ir acompanhando essa vida. O Genesis Cloud, ele é uma plataforma em nuvem que está viva, ele está sempre na última versão, ele está sempre, a cada semana, colocando inovações para todo mundo que está presente mundialmente usando o atendimento do Genesis Cloud. Então, eu estou colocando sempre inovações e que vão acompanhando as inovações no meu cliente. E o ponto principal é abordagem consultiva. Entrar, entender como é o ambiente, planejar a migração, colocar o valor, o quanto que você vai melhorar em cada um dos indicadores,
Depois disso, migrar. E qual o próximo? E qual o próximo? Como a gente está falando Perfeito. em uma plataforma em nuvem, não existe, olha, isso é o que a gente tem, você vai comprar isso, vai vender e tchau. Não, não existe isso. Não é uma plataforma on-premise, não é uma venda de prateleira. Nós vamos acompanhar vocês a cada momento enquanto vocês estiverem juntos, para conseguir sempre usar mais a plataforma, adotar mais cada uma das funcionalidades, trocar ideias sobre outros clientes que estão usando na mesma vertical. Lembre-se, são muitos, muitos clientes globais que nós temos. Muitos clientes de diversos usos também, né? Não só da mesma vertical, mas clientes inovadores. A gente está falando de Apple, a gente está falando de Samsung, Facebook, Visa, que podem ter alguma ideia que pode ser aplicada também à vertical de saúde. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês isso a cada momento. Show, legal. Até essas próprias empresas, né, prestando um ótimo serviço lá, até mesmo o consumidor, ela acaba elevando a expectativa do consumidor, do cliente, do paciente, quando ele faz contato com a nossa empresa, né? Então, é importante estar preparado para atender ele dessa maneira. Tem uma outra pergunta aqui do Alberto, que é a seguinte: é uma pergunta bem pertinente, né, porque essa questão de humanização, ela faz muito sentido. Na saúde, a pergunta do Alberto, na saúde é pregado muito o conceito de humanização. Como fazer APIs, robôs de atendimento com humanização? Como fazer eles serem mais humanos e menos robóticos? Sem contar a situação de não ficar enrolando o paciente e passar rapidamente para um atendimento humano, se o paciente assim quiser. Isso eu vejo porque existe é muito legal essa pergunta, que cada vez mais, né, a gente tenta humanizar os robôs e robotizar as pessoas, né? E esse equilíbrio hoje, em muitos casos, é algo bem complexo de se obter, né? Alberto, isso é uma coisa que eu estou na área de atendimento há muito tempo. E isso é muito triste de ouvir, né? Porque a gente está fazendo isso, por exemplo, desde a época de URA, né? Unidade de Resposta Audível. Solução em nuvem, que é totalmente escalável, uma solução que usa inteligência artificial não simplesmente para conversar, mas para entender. Ter realmente uma conversa do lado da empresa que seja útil e perceber o momento daquele cliente. Eu estou fazendo um agendamento, mas eu, de repente, fiquei com pressa porque alguma coisa aconteceu do meu lado. Eu quero um agente. Então, qualquer sinal disso, eu transfiro para o humano. Eu consegui perceber isso. Ah, não temos tecnologia para fazer isso? Sim, temos. Temos. A gente consegue fazer isso. Consegue fazer personalização em massa. E esse é o ponto que nós temos que buscar quando a gente está falando de experiência de cliente, experiência de paciente. Porque nós todos somos os dois, dependendo do estado, dependendo do momento. E a gente tem que exigir disso. Personalização em massa. Esse é o foco, para ter realmente empatia com nós, consumidores. É possível. Legal, Cláudio. Então, uma pergunta aqui do Alfredo, que ele pergunta assim: como funcionam as confirmações e consultas pelo WhatsApp? E eu já estendo também a questão do WhatsApp, ela é muito latente aqui no Brasil, né? É algo que eu acho que todos os clientes, acho que de forma geral, em todas as áreas, procuram, né, criar esse canal de comunicação com o WhatsApp na área da saúde, lógico, fazer esse tipo de ação, né, confirmação de consulta. Mas acho que a gente pode estender essa pergunta para outros canais de comunicação, além da voz, além dos clássicos, né? Como é que a gente consegue fazer isso dentro da plataforma, Cláudio? Então, todos os pontos de contato têm as suas particularidades. Mas uma coisa importante que eu volto nesse foco é ter uma inteligência por trás que saiba com quem eu estou falando, para personalizar. Então, se eu entro no WhatsApp para começar a conversar com uma empresa, do outro lado, seja um bot ou seja um humano, tem que perceber que, puxa, ele tem 2 exames agendados para a semana que vem. Será que é sobre isso que ele quer falar? E eu já me adianto. Eu tento ser proativo. Eu tento. Se funcionar uma primeira vez, eu aprendo
e funciona a próxima. Senão, eu já mudo a abordagem. Eu consigo aprender feedbacks, curadoria, são coisas que são importantíssimas para que eu consiga ter, como o Alberto tinha falado na outra pergunta, humanização do meu atendimento, personalização em massa do meu atendimento. O WhatsApp, para nós, é mais um ponto de contato. Nós conseguimos fazer toda a integração de humanos ou de bots, com cognição ou não, para o atendimento. E aí eu consigo fazer o uso do WhatsApp para fazer confirmações, para fazer conversa, para fazer o próprio agendamento e criando pequenos menus, né, de atendimento para facilitar, sempre pensando, e sempre vocês vão ouvir nós, desculpe, como consultores, dando ideias para que consiga fazer personalização. Às vezes começando por um grupo, às vezes começando para um tipo de momento do cliente, mas sempre tentando fazer o caminho de personalização. Legal, Cláudio. Uma outra pergunta do Felipe. É possível ter a visão de toda a jornada do cliente? Digo, o caminho que ele fez durante o atendimento? Sim, é possível. E não só dentro do site, como coletando eventos de um aplicativo de celular, caso a empresa tenha, ou pegando informações até da senha que ele chegou e teve prioridade. Imagina só, eu vou simplesmente entregar uma coleta ou fazer um exame, e eu seleciono na entrada de um centro diagnóstico simplesmente uma senha para entrega de exame, mas eu também tenho um exame agendado ali. A senha automaticamente já sai com o exame agendado, que vai me dar uma prioridade. Eu peguei a senha errada, mas o sistema percebeu quem eu era e eu consegui a senha certa. Como é que eu consegui fazer isso? Se eu tenho tudo integrado e eu percebo o ponto de contato. O ponto de contato daquele totem, se tiver uma forma de integrar via APIs, nós podemos mandar um comando para ele também. Então, tudo que é possível de integrar, dado a sua prioridade, dado a sua vantagem, a melhoria que eu quero dar para o meu consumidor, paciente, eu posso usar no momento certo. Claro que, como a gente sabe, na vertical de saúde tem muitos problemas que são prioritários. Às vezes, existem empresas, espero que nenhuma de vocês esteja nesse ponto, mas que nem todos os pontos de contato se conversam. Então, são silos de atendimento ainda. Então, a gente tem que focar nisso primeiro, porque é o que a gente espera, é o mínimo que a gente espera. E a gente vai melhorando, e a gente vai sempre dando ideias sobre as coisas possíveis. Até melhorias da própria fila de atendimento física, a gente consegue usar outros verticais que já fizeram isso, por exemplo, bancos. Legal, legal. Última pergunta, antes de a gente ir para a parte final, já com o sorteio aqui previsto. Uma pergunta da Agda Alves. Bom dia, Cláudio. Sobre o autoatendimento, você poderia esclarecer como vocês atuam? Eu acho que são Autoatendimento? as possibilidades que a gente pode fazer um menu de opções ali, e o autoatender do Isso. cliente. Nós temos Nesse como fazer o sentido. atendimento em voz, né? Como voice bots, ou URAs cognitivas, ou URAs normais, dependendo do momento que cada uma da empresa tem. Como eu disse, sempre pensando em personalização, mas a gente pode começar de uma forma bastante simples e colocar o autoatendimento dessa forma para os nossos clientes, para fazer agendamento, para pegar resultado de exame, para pegar informações no site, por exemplo, e perceber que ele, uma vez logado, perceber que ele tem um exame que foi feito semana passada e já está pronto o resultado, sendo proativo para evitar que ele clique no chat e comece a falar com o humano que poderia estar fazendo outro tipo de tarefa mais nobre para aquele momento. Então, eu consigo direcionar o meu cliente, o consumidor, para autoatendimento, seja em voz, seja em texto. O texto pode ser a partir de WhatsApp, pode ser SMS, Facebook Messenger, ou qualquer ponto de contato que faça sentido para vocês, hospitais, clínicas, ou centros diagnósticos, ou plano de saúde. Nós temos integração em qualquer ponto de contato que permita integração, né? Nós podemos demonstrar esse caminho de conversa com esses pontos de contato, esses canais, essas mídias,
e possibilitar autoatendimento, criar menus, criar caminhos para as pessoas escolherem o próximo passo. Uma vez que eu reconheço o cliente, eu posso começar a colocar opções para ele, né? Como eu falei, você tem um agendamento feito para um exame daqui a meia hora. Você vai conseguir chegar? Porque eu não percebi ainda você acionando a senha ou então falando com os nossos funcionários. Puxa, não vou conseguir chegar. Não. Quer marcar para a semana que vem, no mesmo período? Por que eu ofereci no mesmo período? Porque eu sei de um histórico que ele sempre marca os exames no período da noite para não interferir com outros compromissos dele. Alavancar dados, alavancar a riqueza de dados que a gente tem para ser proativo, para ser personalizável. Perfeito, Cláudio. A Águida também, já para a gente concluir, ela pergunta se a gente tem totens para o cliente fazer o atendimento, se a gente consegue, Águida, padronizar a interface em si para ser colocado num totem dentro do ambiente, para que o cliente consiga ali fazer o autoatendimento. E nessa mesma linha, a Claudineia pergunta se os canais de relacionamento estariam integrados nessa solução. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né Cláudia, até para a gente finalizar. Hoje não basta, né? Na verdade, você cria um problema muito maior se você disponibiliza vários canais de atendimento ao teu cliente e eles não são conectados, eles não fazem parte de uma plataforma só, porque a gente percebe que você, com a ideia de criar vários canais para atender o cliente, você cria vários canais para muitas vezes deixar ele insatisfeito, né? Isso acaba jogando contra. E acho que, Cláudio, um ponto bem importante, né? Dentro da plataforma da Gênesis, essa visão completa do cliente é justamente isso, a gente poder fazer um atendimento na parte de voz, continuar para um atendimento via chat, ou iniciar um atendimento via chat, continuar para uma parte de voz, mandar um SMS, ter essa visão do todo, para que quando o cliente fizer contato conosco, eu saber exatamente que é o Rodrigo Alencar, independente Sim. de qual canal eu esteja utilizando naquele momento. Exatamente. Totem, per se, essa infraestrutura de hardware nós não temos, mas nós nos integramos com os front-end, o software que estiver lá dentro. Se, por exemplo, tiver uma página web dentro de um totem que tem acesso à criação de um chat, por exemplo, ou uma conversa de vídeo, nós podemos usar esse ponto de contato de vídeo do chat para conversar com um atendente ou um bot, e a partir dali continuar a conversa que a gente estava conversando com esse cliente na URA há 3 dias atrás, ou no WhatsApp há 2 dias atrás, continuar de onde parou. Perfeito. Vou chamar a Fran agora. Fran, para a gente fazer o sorteio dos brindes, depois a gente faz o encerramento aqui da nossa conversa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer o sorteio aqui, então, mas antes eu só queria lembrar, né? Eu sou a Fran, representante do marketing da Sigma, a gente não tinha falado ainda. Queria só reforçar que a gente está disponível para falar sobre o assunto que foi discutido aqui. Se alguém tiver alguma dúvida que surgir depois, a gente vai mandar o material por e-mail, o link da gravação. Respondam o e-mail, fiquem à vontade, a gente agenda uma reunião, uma Zoom, conversa sobre isso, né? É bem tranquilo. E outro ponto importante também é que agora, né, mês de setembro, outubro, a gente já começa a fazer o planejamento de 2022. Então, é importante considerar, né, Compartilhando aqui com o pessoal nossos contatos para deixar todo mundo ciente ali, claro, os clientes que já são da Sigma já têm o contato do consultor, mas também fica tanto o meu contato quanto do Cláudio para enviar alguma pergunta, além do e-mail que você colocou no chat, tem vários canais. Isso, só para concluir o que eu estava falando, então agora é época de fazer planejamento para 2022, né? Então, falem com a gente, considerem conversar antes de definir o que vocês vão fazer em relação à comunicação, ao assunto que foi apresentado aqui. Verifiquem se vocês não precisam
arrumar alguma coisa com relação à LGPD, se está tudo certinho. Então, a gente pede para que vocês conversem com a gente antes de tomar alguma decisão, porque certamente a gente pode contribuir. Eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer o sorteio junto com vocês. Vocês vão acompanhar o resultado na tela já. Vamos ver aqui, compartilhar. Vou colocar aqui. Mãe, chegou. Calma. Vamos pegar e cobrar para ele assim. Tá vendo a lista com sorteio, com os nomes aí, Rodrigo? Estou sim, carregou aqui. Então tá bom. Então aqui tem a listinha, vou clicar aqui, a gente vai sortear o primeiro nome. Depois os sorteados vão receber um e-mail, um contato da gente para combinar a entrega, tá? Então vamos lá. Ô, Fran, eu estou participando desse sorteio, eu também quero essa, Alex. Acho que não, né? Melhor não. Não pode? Tá bom. Vamos lá, vamos ver o primeiro nome aqui. Márcia Casarini, de Londrina. Márcia tá aí. Vamos Legal, ver parabéns, Márcia. segundo nome. Alberto Mariano, do Instituto de Oncologia do Paraná. Legal, Então, parabéns, Alberto. Márcia e Alberto, a gente vai entrar em contato para combinar como é que faz a entrega para vocês. E deixa eu só parar de compartilhar aqui a tela. E, Legal. como o Rodrigo falou, parabéns. A gente vai fazer contato com vocês e comemorar o prêmio que vocês vão receber. Fechou, legal. Acho que com isso a gente encerra. Eu vou compartilhar novamente aqui os nossos contatos, né? Acho que é importante que todos registrem. Obrigado, Fran, pelo sorteio. Obrigado, Cláudio, principalmente por ter compartilhado essas informações conosco. E estamos aqui sempre à disposição para tratar desse tema. Obrigado a todos, obrigado pelo tempo. Até a próxima. Tchau, tchau.